Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho aqui fazer um vídeo, uma verdadeira homenagem ao ministro mais subversivo do STF, o senhor Ricardo Lewandowski. Como é que um subversivo como o Ricardo Lewandowski pode ser um ministro do STF? Mais ainda, sabendo que no STF um ministro pode naturalmente se tornar, pelo processo de rotação no cargo de presidente do STF de 2 em 2 anos, por ser o mais velho, atuando no momento da mudança do presidente, em final do exercício, pode substituir o presidente do STF e ser o novo presidente por mais 2 anos. E além disso, muito mais arriscado ainda, e além disso, muito mais arriscado ainda ser, após o vice-presidente, a primeira autoridade a se colocar na linha decisória da substituição do presidente da República do Brasil, em caso de eventual, por qualquer natureza, impedimento do nosso presidente. Esta nomeação por rotatividade do cargo de presidente do STF não considera nenhuma qualidade adicional, nenhum trabalho meritório no STF, etc. Simplesmente o tempo de serviço na hora de substituição do presidente em final de exercício. Inacreditável, chocante. E nós temos aí 2 presidentes do Supremo Tribunal que não tinham capacidade nem para ser funcionários públicos, para ser juízes, como foi o Dias Toffoli, e como é o próprio Ricardo Lewandowski, que não tem um embasamento jurídico suficiente para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Todo mundo, os profissionais da área, concordam com isso. Então é chocante isso. Eu acho que tem que fazer uma reforma no Supremo Tribunal Federal para considerar todas essas coisas novas que estão acontecendo, que estão se observando claramente. Tá certo? Além disso, nós sabemos, né, o Ricardo foi nomeado pelo Lula para exatamente continuar fazendo a subversão de dentro e do próprio STF. Como isso? Olha, o Ricardo estava lá, o Ricardo Lewandowski, colocado pelo ministro Lula, para que ele facilitasse o plano estratégico do governo Lula de permanecer no poder por muito tempo através do desvio de recursos públicos para o seu partido e para o partido dos seus aliados e para o seu bolso próprio. Então foi para isso que Lewandowski foi lá. Todos os votos do Lewandowski, você pode olhar, ele tem absolutamente uma direção certa em relação à orientação dada por Lula. Se nós observarmos o que está acontecendo nesse STF, por isso que eu acho que deve haver uma reforma total no STF, com raríssimas exceções, os ministros do STF não querem guardar a Constituição, não querem ainda mesmo assim reformá-la, mas simplesmente estão querendo rasgá-la. Estamos vendo constantemente, principalmente do ministro Lewandowski, que os votos demonstram sua intenção subversiva. Ora, o que tem acontecido? O Lewandowski, como presidente do STF, rasgou a Constituição ao permitir que a Dilma Rousseff, depois de sofrer o processo do impeachment, continuasse com os direitos políticos dela. Porque na Constituição é proibido. Ela tinha que perder os direitos políticos dela por vários anos. E, no entanto, eu achei, de um certo ponto de vista, até bom, porque ele, ao lutar por aquilo, pensando que a Dilma poderia recuperar prestígio e ser eleita alguma coisa, mostrou exatamente o que eu pensava e que muita gente pensava. Que Dilma era uma pessoa completamente desprezível, que ninguém, e principalmente depois que ela se tornou presidente, mostrar a incompetência, a total burrice daquela mulher em dirigir o país. Capacidade total. Então, evidentemente, o povo brasileiro não ia ser enganado de novo com aquilo. Então, mostrou claramente que ela desapareceu do cenário político nacional, porque não tem competência para isso. E depois nós vimos aí agora, recentemente, né, com o problema
com o problema dos presidentes da Câmara e do Senado, que é a Constituição. Diz claramente que o presidente da Câmara e o presidente do Senado não podem ser reeleitos. Está lá escrito, não é interpretação, está escrito claramente na Constituição. Ora, o que é que poderia ser feito? Poderia ser feito antes, colocar uma PEC, ou não é? uma PEC para que pudesse transformar, mudar a Constituição legalmente dessa maneira. Mas não se tratou disso. Eles não estão interessados nisso. Não estão interessados nem em guardar a Constituição, nem transformá-la legalmente. Eles estão simplesmente querendo chutar o pau da barraca, querendo exatamente rasgar a Constituição. Nada mais pode-se dizer do que foi feito pelo senhor Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes, se eu esqueci de alguém aqui, talvez. Ok, foram 5 votos a favor da reeleição do presidente da Câmara e do Senado. 5 votos. E 6 que derrubaram essa posição. Então, se você olhar, por que isso? Como é que essas pessoas podem estar dentro do tribunal a todo tempo tentando rasgar a Constituição? Que guardião da Constituição são esses ministros? Deveria haver uma maneira, e eu acho que deve haver uma transformação no Supremo Tribunal Federal, né, para, através da Constituição, incluir determinados itens necessários para que isso não possa acontecer dentro do Senado. Dentro do STF. O STF tem seus ministros que estão lutando para rasgar a Constituição e não guardá-la. Isso é um absurdo. E olho nisso tudo uma complacência que existe. Nessa última até que houve uma reação muito boa da sociedade em relação ao que queria fazer o senhor Lewandowski, Gilmar Mendes, etc. Mas quando Lewandowski garantiu os direitos políticos da Dilma Rousseff ilegalmente, rasgando a Constituição, não houve nenhum protesto forte a respeito disso. A OAB jamais emitiu qualquer opinião a respeito disso. Há uma complacência muito grande em relação a esses esquerdistas subversivos. Por isso que eu presto homenagem ao nosso ministro Ricardo Lewandowski, porque ele é o mais subversivo dos ministros do STF. Porque pode olhar, os votos dele sempre são a favor de rasgar a Constituição. Isto é um absurdo que tem que parar com isso. Tem que reformar o STF, tem que mudar essa lei. Conclusão, eu acho que um soldado num jipe deveria ser mandado para tirar de lá com um chute nos fundilhos e depois enviá-lo para Papuda, em Brasília. Porque não é possível que uma pessoa... Eu tenho a impressão que o dia do Ricardo Lewandowski é ler jornais e a mídia social para encontrar alguma coisa que ele possa fazer para atrapalhar o governo. Recentemente ele faz um pedido absurdo. Ele faz um pedido ao ministro da Saúde para dizer qual o dia que começará a vacina, quando não existe vacina ainda para ser tomada. Dando a ordem, você tem 48 horas para dizer qual o dia que vai começar a vacinação no país. Ora, mostra que ele está completamente, os neurônios dele são muito pequenos. Esse homem não poderia estar como ministro do Supremo Tribunal Federal. Um abraço, pessoal, e até a próxima.